Bem-vindo de volta. Vamos continuar falando agora sobre coisas que a gente não costuma ouvir quando assiste o resultado de pesquisas. Vamos lá, vou mostrar para vocês o histograma do candidato 1, aquele que tinha 15%, a gente lembra, né? Esse histograma, como a gente esperava, tem as barras mais altas em torno de 15% e a média em 15,0%, mas a margem de erro não é mais 2,8%. A margem de erro é mais ou menos 2%. O que será que a teoria diz para a gente? Ela concorda com isso. Aqui está uma expressão teórica para a margem de erro, se eu souber o quanto eu quero de intervalo de confiança, que é aqueles 95% que todo mundo quer, qual é o percentual de preferência da população para aquele item, pode ser aquele candidato, aquele automóvel, aquele time de futebol, vocês sabem. E quantas pessoas foram entrevistadas. Aqui, ó, o N aqui, ó, 1,96 vezes P vezes 1 menos P sobre N. Letra N são os 1.200, P é o percentual do candidato, e esses 1,95% que está associado aos 95% do nível de confiança, tem, é claro, uma explicação para isso, mas ela é grande e ia ocupar um vídeo inteiro, que, aliás, eu acho que eu vou gravar lá na frente, um vídeo só para falar sobre distribuição estatística, distribuição binomial, distribuição gaussiana, e a gente tem um insightzinho aí sobre como é que esses dois valores aqui, ó, 95% e 1,96, se relacionam. Mas vamos fazer essa conta agora com os dados do candidato 1. Colocando aqui, ó, 1,96 ao quadrado, vezes 15%, vezes 1 menos 15%, dividido por 1.200. Resolvendo devagarzinho aqui aos poucos, no final a gente fica com raiz quadrada de 0,48904 dividido por 1.200. Você bota aí na sua calculadora, vai dar exatamente 0,020 e uns quebradinhos, que são aqueles 2% que a gente viu lá quando rodou Monte Carlo para o candidato 1. Muito legal quando a prática e a teoria andam juntinhas de mãozinhas dadas, né? É isso aí. Antes que eu esqueça, você sabe que 0,020 é igual a 2,0%. Claro que você sabe. Vamos mostrar, para quem não gosta de ficar calculando ali com a fórmula, estimando valores, vamos mostrar um gráfico aqui que relaciona a preferência do candidato com a margem de erro. Conforme a gente esperava, com 50% de preferência, a margem fica aqui em 2,8%. A gente vai caindo, tanto quando vai na direção do 0% quanto na direção do 100%. Esse gráfico eu estou mostrando de 3 até 97%, e o que a gente vê é que, com um candidato perto de 15%, olha aqui, a margem, a margem de erro é 2%, mais ou menos 2%. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. E se eu tivesse, ao invés de 15%, um número bem pequenininho lá, pertão de 0%, será que essa fórmula ia continuar valendo? Não exatamente, tá? Quando a gente fica muito perto de 0%, ou de 100%, o que é raro, né? Normalmente a gente vai medir um outro candidato perto de 0%. Essa fórmula começa a ficar um pouquinho distante da realidade. Quer dizer, se a gente simular usando Monte Carlo, a gente vai achar números que não estão de acordo com a fórmula. E aí, quem está errado? É a mesma coisa que você perguntar quem está errado. A receita do bolo ou o bolo que solou? Gente, a realidade é Monte Carlo, né? Mas a teoria é ótima, ela economiza um tempão. Eu não preciso nem ficar rodando simulação. Mas tem horas em que a gente vai rodar milhares de simulações, vai colocar na fórmula, quando der diferente,
é muito provável que as milhares de simulações estejam te mostrando com um pouquinho mais de precisão o que acontece. Ah, mas eu estou em dúvida. Roda de novo outras milhares de simulação. Se duas simulações com milhares de entrevistas, de situações combinarem, tá certo, né? Vamos em frente. Vamos pensar em outra cidade em que a gente tivesse um candidato 2 e que ele só tivesse 1% dos votos. Olha o histograma dele aí, gente. De novo, né? Média igual a 1,0%. A gente já sabia que ia ser parecido. As maiores barras mais altas em torno de 1%. Exatamente o que a gente esperava. Mas, olha que interessante. O intervalo agora ficou entre 0,5% e 1,6%. Não é mais aquele negócio, margem de erro de X% para mais ou para menos. Aqui é margem de erro de 0,5% para menos e 0,6% para mais. Isso mudou por quê? Porque eu estou começando a chegar perto do zero. Mas, aí, ó, eu simplifiquei para vocês. Se a gente usasse a fórmula, a gente ia ficar com 0,6%. 0,6% não é tão diferente de menos meio e mais 0,6%. Né? Não ia ser uma coisa que ia tirar a gente de uma conclusão certa ou de uma conclusão errada, essa diferençazinha. Vamos falar um pouquinho sobre o que uma inteligência artificial fala a respeito de margem de erro. Esse parágrafo eu pedi, ela escreveu, eu concordei com tudo, copiei e colei na marra, não mudei nada não, só realcei uns pontinhos que eu acho que a gente está conversando sobre eles agora. Realmente, a teoria diz isso, a margem de erro varia dependendo da porcentagem de apoio do candidato. Quando eu estou com metade da população, 50%, a margem de erro é máxima. Quando eu vou chegando perto das bordinhas, ela vai diminuindo. Mas será que a teoria estabelece um limite mínimo para quando eu posso usar aquela fórmula de margem de erro em função da preferência do candidato? Sim, a fórmula é essa que está aqui no alto, tá? A gente lê isso aqui dizendo que a preferência, a proporção, o percentual, tem que ser maior que 1 sobre 1 mais n dividido por z de alfa ao quadrado. Então, vamos explicar essa fórmula com um pouquinho de detalhe. Primeiro, vou falar desse chapeuzinho em cima do P. Gente, essa fórmula aqui está dizendo o seguinte: eu sei que você não sabe qual é a preferência desse candidato real na população. Eu sei que você tem uma estimativa, você entrevistou um certo número de pessoas. Quando a gente está tratando desse tipo de informação, é comum a gente colocar esse chapeuzinho aqui em cima da letra. Quando a gente está querendo falar daquela população que realmente, daquelas preferências que realmente são as da população, aí a gente não coloca o chapeuzinho. Eu quis mencionar isso porque muitos textos colocam e tiram e coisa e tal, até do jeito certo, mas não deixam isso muito claro para quem está começando a aprender. Bom, e o resto da fórmula? Está aqui. A gente sabe, de novo, que o n é igual a 1.200, porque ele tem sido até agora. E tem o z de alfa elevado ao quadrado. Gente, o z de alfa, de novo, é o 1,96 que a gente está acostumado, tá? Então, nenhuma surpresa quanto ao que está nessa fórmula. Nos exemplos acima, que a gente tem usado até agora, n igual a 1.200, nível de confiança de 95%, essa proporção, esse percentual tem que ser no mínimo igual a 0,3%, senão coisas realmente estranhas acontecem quando eu tento estimar qual é a margem de erro. Mas vamos combinar que para uma eleição majoritária, né, prefeito, governador, isso não é importante. Para um clube de futebol, talvez. Tem alguns clubes que ficam lá com seus 3%, 5% mais. Tem clube que tem realmente 0,2%, 0,3%. Então, aí a margem de erro, quando a gente fala disso, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas sempre tendo em mente que quanto menor a proporção, a preferência, menor vai ser a margem de erro.
Finalmente, algumas coisinhas que eu queria deixar aqui. A gente precisa dizer que, se em cada programa que anuncia uma pesquisa eleitoral, o pobre do jornalista tivesse que dizer: a margem de erro do candidato que ficou com 45% é de 2,8%. A margem de erro do candidato que ficou com 15% é de 2%. A margem ia ficar um saco. Eles resolvem empacotar tudo, arredondam para 3% e cospem os números. Agora você sabe que não é exatamente assim, mas até que eu acho isso uma coisa aceitável. Agora, duas situações machucam os meus ouvidos. Primeira, o jornalista diz: o candidato X teve 1% das intenções de voto, podendo variar até 4%. Não, não, e agora você sabe que não. Outra que é pior ainda: o candidato X teve 1% na pesquisa anterior e agora tem 3%, oscilando dentro da margem de erro. Não! Esse candidato melhorou a sua pontuação. Continua sendo baixinha, mas ele melhorou, não está dentro da margem de erro. E a pergunta que todo mundo deve estar fazendo agora: como é que eu faço para diminuir a margem de erro aumentando o número de entrevistados? Porque todo mundo já viu que tem esse N aqui na parte de baixo da fração. Vamos ver como é que fica essa proporção para quem não está assim, muito acostumado com matemática? Ó, fazer do jeito certo aqui. Vou colocar uma simulação com 4.800, na verdade. Na prática, poucas vezes isso acontece. Mas, se alguém fizer, a gente pode olhar lá, ó, intervalo de 95%. Entre 14% e 16%. A margem de erro ficou mais ou menos 1%, em torno da média do candidato. E o que isso aí quer dizer na teoria? Como é que a gente calcularia isso lá? Bom, vamos ao exemplo que a gente já conhece. Com 1.200 entrevistas, o candidato 1 tem essa margem de erro aqui. Vocês lembram, né? Com 4.800 entrevistas, eu vou chamar a margem de erro dele de E', que fica sendo igual a mesma coisa, só que com 4.800 aqui embaixo. Separo aqui esses 4.800 em 1.200 vezes 4. Tiro esse 1 sobre 4 para fora aqui da fração e olha aqui, ó, a minha margem de erro vezes raiz quadrada de 1/4, que é igual a meio. Então, quando eu quadruplico a quantidade de entrevistas, a minha margem de erro cai para metade. E se eu multiplicasse por 9, ela cairia para 1/3. É assim que a coisa funciona. Só que, gente, quase todo mundo trabalha com 1.200 e tem dado certo, né? A gente sempre tem umas estimativas boas do que vem por aí. Mas antes de eu terminar, vamos lá. Voltei para um bom lugar. Eu não queria esquecer de falar para vocês umas 2, 3 coisinhas. Primeira é a seguinte, ó, todas essas fórmulas que a gente viu são boas para populações bem grandes. Se eu estiver trabalhando com pouca gente, não vale. Mas não vale no bom sentido. Pensa só, se eu estou num colégio com 1.500 alunos, eu vou lá e entrevisto 1.200, as minhas margens de erro vão ser muito menores, né? Eu não tenho muito espaço para errar ali, eu entrevistei quase todo mundo. Então, é do que a gente aprendeu para melhor. Só que quando eu tenho pouca gente, claro, as margens de erro ficam mais encolhidinhas. Depois, isso é importante, pesquisas de opinião podem dar errado. Elas podem dar errado porque foram mal planejadas, elas podem dar errado porque foram mal executadas, mas elas também podem dar errado por falta de sorte. A gente viu, 1 em cada 20, mesmo estando bem feitinha, vai dar um resultado que vai dizer que aquele número apurado, mais ou menos a margem de erro, mostra um número que a população não corresponde, não é aquilo que está na verdade. Não tem o que fazer, gente. Mesmo assim, pesquisa de opinião é uma coisa que tem sido muito útil. Na área empresarial, muitas decisões têm sido tomadas de maneira mais correta, mais acertada, porque
Eles tiveram pesquisa de opinião para se basear. Agora, o que a gente não pode é dar 100% de confiança para uma pesquisa que tem 95% de confiança. A gente tem que saber que pode estar errado. E por isso é que não é justo a gente xingar o cara que fez a pesquisa que deu errado. Pode ter sido falta de sorte. Muito obrigado, gente. Quem gostou, bota um like aqui embaixo. Quem não gostou, não escreve. Não, mentira. Quem não gostou, escreve aí qual é a sua sugestão para a gente melhorar sempre. Até o próximo vídeo.